Nesse momento aqui, hoje, né, enquanto nós estamos conversando aqui, o PT está realizando a reunião do seu Diretório Nacional. E já prevendo essa tendência de vários setores a tomar o PT de assalto, né? Foi falado até em destituição da Gleisi Hoffmann e tal, da colocação de uma pessoa mais afinada com a ala direita e tudo mais. O próprio Lula achou por bem tirar uma carta pública, né? Que vai no sentido totalmente distinto desses setores direitistas. A carta em si é muito interessante, vale a pena divulgar, vale a pena chamar a atenção sobre ela dos militantes do PT que estão metidos na confusão e não estão entendendo o que está acontecendo, porque também ninguém está explicando efetivamente o que está acontecendo, né? Vamos ver umas partes dessa carta que é muito importante. Bom, aí tem os agradecimentos, né? Uma coisa interessante para notar na carta, né, lendo com cuidado o que foi escrito, ele elogia o Haddad e fala assim: saiu das eleições como um líder brasileiro reconhecido internacionalmente. Há uma exigência da ala direita que o Lula meio que nomeasse o Haddad como príncipe regente, né, que nem Dom João VI fez com Dom Pedro I aqui, príncipe regente, quer dizer, herdeiro e administrador do espólio real. E quando ele fala que o Haddad é um líder, né, ele já não está colocando o Haddad como príncipe regente. Ele elogia os 4 governadores, 3 dos quais são 3 grandes traíras aí da ala direita do PT. Mas ele fala, em especial, a companheira Fátima Bezerra, que é a única mesmo que é do PT mesmo, né? E que foi eleita meio de maneira excepcional, né? Aí fala o seguinte: fala que todos os direitos do povo estão ameaçados pelo futuro governo, que tem como objetivo aprofundar os retrocessos implantados por Michel Temer a partir do golpe que derrubou a companheira Dilma Rousseff em 2016. Quer dizer, o Lula já não está virando a página do golpe, ele continua falando do golpe. Daí ele fala, esta eleição não foi normal. Não denuncia duramente de que foi, não usa, por exemplo, a palavra fraude, mas fala, o povo brasileiro foi proibido de votar em quem desejava. Quer dizer, é uma fraude. Fui condenado e preso numa farsa judicial. O Tribunal Superior Eleitoral rasgou a lei e desobedeceu uma determinação da ONU. Nosso adversário criou uma indústria de mentiras no submundo da internet, orientada por agentes dos Estados Unidos. É simplesmente vergonhoso para o país e para a justiça eleitoral que suas contas de campanha tenham sido aprovadas diante de tantas evidências de fraude e corrupção. É mais uma prova da seletividade de um sistema judicial que persegue o PT. Aí mete o pau no Sérgio Moro, que ele fala, Moro não se transformou no político que dizia não ser. Simplesmente saiu do armário em que escondia sua verdadeira natureza. Uma crítica bem... Quer dizer, que o Moro, ele está envolvido com a extrema-direita politicamente desde o começo de todo o processo, nada mais é do que um processo político. Não tenho dúvida de que a máquina do Ministério da Justiça vai aprofundar a perseguição ao PT e aos movimentos sociais, valendo-se dos métodos arbitrários e ilegais da Lava Jato. Até porque Jair Bolsonaro tem um único propósito em mente, que é continuar atacando o PT. Ele não desceu do palanque e não pretende descer. Temos que nos preparar para novos ataques que já começaram, como vimos nas novas ações, operações e denúncias
arranjadas que vieram neste primeiro mês depois das eleições, que já denunciando os processos. Ele fala que o Bolsonaro é um candidato de sistema, fala que ele foi bancado pelo Departamento de Estado norte-americano e pelo governo Trump. O PT nasceu na oposição para defender a democracia e os direitos do povo, em tempos ainda mais difíceis que os de hoje. É isso que temos de voltar a fazer agora, com o respaldo dos nossos 47 milhões de votos, com a responsabilidade de sermos o maior partido político do país. Como diz a companheira Gleisi, quer dizer, é um recado indireto para não se assanhar em tirar a mulher da presidência do PT, não temos de pedir desculpas por sermos grandes, se foi o eleitor que assim decidiu. Temos que voltar às ruas, às fábricas, aos bairros e favelas, falar a linguagem do povo, nos reconectar com as bases, como disse o Mano Brown. Mano Brown virou um profeta da política de esquerda. Quer dizer, como dá para perceber, entre a política de se reconectar com os militares e etc. e tal, e se reconectar com o povo, há uma distância muito grande. Dá para perceber, né, nessa linguagem meio esotérica, né, meio misteriosa que os dirigentes do PT usam, porque eles não falam abertamente o que está acontecendo, um não ataca o outro, etc. e tal, a não ser esporadicamente, que há uma divergência muito grande. Isso daqui é um aspecto fundamental, né? Logicamente que a carta do Lula deixa de lado muitas coisas. Por exemplo, em momento nenhum eles falam da participação dos militares, etc. e tal. Tem coisas aí, né, que não dá para concordar e tudo mais do que ele fala na carta. Mas o fato é que ele representa uma política e a ala direita representa outra política. Enquanto que uns falam em tirar o PT do SPC, ele fala em voltar para as bases. Se o PT efetivamente vai voltar para as bases ou não, é uma questão para ver o que vai acontecer. Mas o fato é que se delinearam duas políticas distintas na direção do PT. Uma política é de um grupo que pretende opor uma resistência que pode ser limitada, pode não ser uma grande resistência ao atual regime, ao atual governo, e um grupo que considera que o caminho é se adaptar a essa situação, né, e se constituir lá como um partido parlamentar, obediente, eleitoral, como é que se diz? Se disfarçar de direitista, né, militares, religiosos, etc. e tal, para ver se eles conseguem o aplauso da direita e, segundo o que eles pensam, conquistar uma parte do eleitorado do próprio Bolsonaro, porque eles partem da ideia de que o eleitorado do Bolsonaro é um problema de opinião das pessoas. Não é que o PT foi vítima de uma série de atropelamentos judiciais e de uma imensa campanha contra a esquerda em geral e tudo mais, que deveria ser, como é que se diz, combatida. Não, temos que nos adaptar. O que vai acontecer hoje no Diretório Nacional pode não ser decisivo, né? Mas deu para ver que os dois times aí, os dois grandes times, apresentaram seu plano de jogo, muito claramente, né? Aí, uma atitude comum da esquerda é a seguinte: bom, mas isso aí é o PT, o que interessa, né? Eu já expliquei antes que, na verdade, a decisão que for tomada pelo Diretório Nacional é um assunto para todo o movimento operário, todo o movimento dos trabalhadores, todo o movimento popular. E, num certo sentido, não assim diretamente, mas num sentido determinado, todo mundo vai ter que se posicionar. Qual é a política a ser seguida?
Porque não se trata só do PT. Quando a ala direita fala precisamos nos adaptar ao regime, é uma orientação geral. Não é que eles simplesmente vão se adaptar ao regime, eles querem levar, né, todo o movimento a se adaptar ao regime. Então, para nós, por exemplo, que não somos do PT, se coloca o seguinte problema. Nós queremos, a nossa política é favorável a se adaptar ao regime? Não. Né? A política do Lula de organizar uma luta contra o regime é exatamente a nossa política? Não é, mas vai muito mais no sentido da política que nós defendemos. Né? Então, nesse sentido, é necessário tomar partido diante do que acontece aí. É participar do debate, dentro dos sindicatos, dentro das organizações populares e tudo mais. A carta do Lula, ela não fala, por exemplo, tem coisas que ela não fala que... Algumas porque é uma política específica do próprio Lula, por exemplo, a questão do fora Bolsonaro, mas ela aponta muito mais no sentido do fora Bolsonaro do que os outros que falam que fora Bolsonaro é uma besteira. Aqui ele se propõe a lutar contra o Bolsonaro. Ele não é a favor do fora Bolsonaro, mas também não está falando que o Bolsonaro vai ficar para sempre, que ele quer que o Bolsonaro dê certo. Ele aponta o caminho da luta contra o Bolsonaro. Né? Ele não fala do problema da liberdade dele, natural, né? Porque não cabe a ele falar propor a campanha pela própria libertação, cabe aos outros organizarem essa campanha. Né? Mas também é uma questão chave. Nós temos que entender, e é muito importante isso, que a ala direita do PT não é favorável a lutar pela liberdade do Lula. Eles são favoráveis assim, se você foi indiciado, vai lá se defende na justiça. Foi preso, entra com recurso. Né? Se tentarem matar você na cadeia, denuncia aí para ver se algum jornal publica e tal. A política deles é essa daí. Sobre essa questão, não é possível ter nenhuma dúvida. Quer dizer, aqui, num certo sentido, nós estamos num momento muito importante da situação política, porque vejam vocês, essas divergências, elas estão presentes na situação política desde o primeiro momento em que começou o golpe, com o julgamento do Mensalão, em 2012. Mas elas nunca apareceram com a clareza que nós estamos vendo agora. Até agora, né, houve um esforço um pouco dissimulado para levar as pessoas para determinado lugar. Em alguns momentos, a ala lulista e a ala direita se entenderam sobre determinadas coisas. Por exemplo, na eleição. A ala lulista achava que a eleição era o caminho também. Lógico que com muito mais senões do que a ala direita. A ala direita sempre achava que colocar todas as fichas na eleição era o caminho. Então isso daí gerou uma confusão. Mas agora não. Agora os dois campos começam a aparecer de uma maneira absolutamente nítida. E esse debate dentro do PT vai envolver o conjunto da esquerda. A gente já viu que o Marcelo Freixo declarou que lutar pela liberdade do Lula não unifica o campo progressista, o que quer que isso daí seja. Que precisa fazer aliança com o PSDB. Quer dizer, a política do Marcelo Freixo é idêntica à da ala direita do PT. Idêntica. A ala direita do PT, inclusive, quer uma aliança com o PSOL nesse sentido, que é um partido onde muitas das suas alas apoiaram a Lava Jato, apoiaram o golpe e tudo mais. Quer dizer, essa discussão que se desenvolve no interior do PT, ela é uma discussão que abrange todas as forças de esquerda nacional. Por isso é preciso ter um posicionamento claro. Né? Se o PT for dominado pela ala direita, vamos supor, e a outra ala fique lá, quietinha, etc. e tal, logicamente que o PT, que não conseguiu realizar uma grande mobilização até agora por uma série de erros políticos, vai se transformar num gigantesco obstáculo a qualquer mobilização futura.
né? Vai haver uma pressão muito grande no sentido de que todo tipo de luta seja paralisado. Isso não quer dizer que a luta vai ser paralisada, mas é um problema, vai aumentar a confusão no meio da esquerda e tudo mais, né? Por isso, o debate em torno do problema do PT é um debate central nesse momento. Esse debate está diretamente vinculado com o destino da situação política de conjunto. Porque todo o problema do Bolsonaro consiste em responder a seguinte pergunta: vai ou não haver um enfrentamento com a política do Bolsonaro? Nós acreditamos que é uma forte tendência que haja esse enfrentamento. Se houver um enfrentamento, isso pode modificar muito o rumo que as coisas estão tomando. Se não houver enfrentamento e houver uma vitória do Bolsonaro, nós podemos cair em situações cada vez piores, né? Nós não devemos subestimar o potencial repressivo, destrutivo do governo Bolsonaro, ainda mais porque é um governo que é apoiado pela cúpula das Forças Armadas, né? E, conforme a gente viu nessa cúpula aí, o mais patriota bate continência para o funcionário do governo dos Estados Unidos. Então, a gente pode imaginar quanto que eles vão vender do país, quanto que eles vão destruir da economia nacional, e mais ainda, quanto eles não vão atacar o povo brasileiro, porque esses patriotas norte-americanos, no fundo, como eles já declararam muitas vezes, eles são inimigos jurados do povo brasileiro, que é mulambento, que é preguiçoso, que é picareta, safado e tal, né? Então, a questão do PT e a questão do desenvolvimento geral da situação política estão conectadas. Uma política correta na questão do PT também, mesmo que o desenlace dentro do PT não seja favorável, pode mobilizar, organizar e tornar mais consciente para todo um setor qual é o caminho a seguir. Daí a importância de acompanhar isso daí.